meus amores, tudo bom com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu já sou acostumada a gravar aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho sobre a minha experiência com a Embeleze. Eu estou fazendo o curso lá já faz 5 meses de cabeleireiro profissional. E eu vou estar contando um pouquinho da minha experiência pra vocês, o que eu estou achando do curso, se eu tenho aprendido muito e se eu recomendo alguém estar fazendo ele. Bom, gente, então pra começar, assim que eu ia começar o curso, eu recebi muitas críticas de muitos cabeleireiros, porque eles sempre falavam pra mim que a Embeleze não era bom em formar cabeleireiros, eles eram bons com todos os cursos, menos com o de cabeleireiro. E eu fiquei meio triste, assim, até pensei em mudar de instituto, porque todos os cabeleireiros falavam que a Embeleze não era boa porque ela tinha mais teoria do que prática. Então eu pesquisei muito na internet e eu não achei absolutamente nada de alguém estar falando desse curso. Então eu sei que tem muita gente que tem dúvida, assim como eu tinha quando eu comecei. Então eu vou estar aqui para tentar esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom, meus amores? Então pra mim tá começando, eu vou começar lá do começo, quando tudo começou. Então, gente, pra começar, eu sempre via alguns comerciais da Embeleze, eu conheci ela pelos comerciais, né? E eu lembro que eu tava um dia em casa e meu marido falou assim pra mim: nossa, amiga, já pensou você com o certificado da Embeleze? E eu falei: até parece, né? E aí, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. E nessa época eu gostava muito de maquiagem. E aí eu liguei pra eles pra saber quanto que ficava o curso de maquiagem. Mas na época eu não estava trabalhando ainda, então não tinha como eu estar fazendo ele. Então o tempo foi passando, né, e eu participo de uma bolsa do governo chamada ProJovem. E a minha mãe tem que ir nas reuniões diariamente, né, todo mês. E a minha mãe foi na reunião normalmente, como ela sempre ia, e eles estavam lá, o pessoal da Embeleze, fazendo palestras, e eles estavam sorteando várias bolsas onde você ganhava desconto se você quisesse fazer o curso. Então a minha mãe, ela me cadastrou, né, pra mim estar podendo ganhar o sorteio da bolsa de cabeleireiro profissional. Ela chegou em casa e me contou, né, mas eu nem me animei muito porque eu não sou muito boa em ganhar coisas, né, eu sou meio azarenta nisso. Então nem de muita fé, né. Aí passou umas 2 a 3 semanas e eles me ligaram falando que eu tinha sido sorteada da bolsa e se eu ia querer fazer o curso ou não, e eu tinha que ir lá no instituto. Aí eu conversei com meu marido e a gente resolveu ir lá. E sinceramente, gente, tava muito bom o desconto que eu ganhei, tanto que eu pago menos que os meus colegas de classe. E aí eu resolvi fazer, só que eu não tinha disponibilidade de horário, porque eu já estava trabalhando. Então eu trabalhava à tarde e à noite eu estudava. Então os horários que eles tinham não dava pra mim, porque ou eu estava trabalhando ou eu estava na escola. Então eu tive que esperar abrir uma turma no domingo ou no sábado, onde eu pudesse estar fazendo. Então aconteceu um ocorrido no meu serviço, que infelizmente sumiu a minha aliança de casamento, e eu resolvi cancelar o curso, né? Mas eles foram muito gentis, conversaram muito comigo, e aí eu e meu marido, a gente resolveu não cancelar o curso, e sim trancá-lo, pra a gente estar podendo pagar depois, né? Assim, quando tudo se estabilizasse. Então eu acabei não saindo do meu serviço, né? Continuei lá nele até acabar meu contrato. E assim que acabou meu contrato, eu liguei lá, e eu acho que era numa quarta-feira, e ia abrir uma turma de cabeleireiro no sábado. Então eu já comecei no sábado. Eu fiquei meio triste porque era o primeiro sábado depois de 1 ano que eu ia folgar na minha vida. Mas, né, eu fui, gente. E eu sou meio tímida pra conhecer pessoas, então eu não me enturmo muito com quem eu não conheço. Então no começo foi meio difícil pra mim, né? Mas hoje, graças a Deus, eu já falo com todo mundo lá, todo mundo são muito amigos, são muito queridos, o pessoal do curso. Então, gente, na primeira aula, estavam 2 turmas, né, que era a turma de cabeleireiro e a turma de manicure, que iam iniciar. Então, a mulher deu a palestra, né, super ansiosa, contou a história dela, e aí a gente teve que se apresentar lá na frente para conhecer na turma e tudo mais. Aí na segunda aula que a gente foi, mesmo começar, né, com o atendimento ao cliente e tudo mais, começar a estudar mesmo. E aí foi que a gente conheceu nossos professores e os alunos que iam começar com a gente, que iam iniciar todo mundo junto, né, que é uma turma, né, que começou com a gente. E aí os professores são uns fofos, sabe, gente? Qualquer dúvida que você tem, você pode perguntar, que eles não têm preguiça de ensinar.
Então, para começar o curso, a gente começa com a apostila. A cada módulo tem uma apostila. Então, essa apostila é do primeiro módulo. E eu vou estar lendo aqui para vocês os módulos que tem. Então, o primeiro módulo dessa apostila é Excelência no Atendimento ao Cliente. O segundo módulo é Tricologia, que é o estudo dos fios. O terceiro módulo é Cosmetologia e Tratamento Capilar. O quarto módulo é Modelagem. E o quinto módulo é Biossegurança para Cabeleireiros. Então aqui, gente, é a apostila que eles dão pra gente. Nela tem absolutamente tudo que você precisa saber. Então qualquer dúvida a gente sempre pega a apostila, a gente sempre lê. Então pra gente estar iniciando, gente, a mexer nos cabelos mesmo da cliente, foi basicamente um mês somente na teoria, para depois a gente começar a prática. Então a gente estudou bastante mesmo. Aqui na apostila tem absolutamente tudo que a gente precisa saber sobre os cabelos. A gente teve que estudar bastante os fios, saber de tudo. Todas as doenças do couro cabeludo a gente tem que pesquisar pra gente estar começando a mexer mesmo nessa área, né? E eu lembro que na primeira vez que eu fui atender a minha primeira cliente, eu fiquei muito nervosa, porque eu nunca tinha mexido em nada de relacionado a cabelo, né? Nem escovar cabelo eu sabia direito. Mas sabe, a professora me ajudou demais, sem falar que os alunos também, se você tem dúvida, se você precisa, seus colegas de classe, eles sempre te ajudam em tudo lá. Então é muito legal nisso também. Então, gente, qualquer dúvida que a gente tem, a gente sempre olha na apostila pra tirar nossas dúvidas, né? Então a cada módulo é uma apostila. E a cada módulo a gente também tem uma lista de material que a gente precisa comprar. Eu vou mostrar a minha lista de material, que é o material que eu levo pro curso, no próximo vídeo, porque não vai ficar um vídeo muito extenso se eu mostrar ele agora, porque é muita coisa. Mas a cada módulo é uma lista de material diferente. Então, gente, eu fiquei sabendo que na L'Oréal, no curso de cabeleireiro da L'Oréal, você tem que comprar a lista de material que você vai usar e fora os tratamentos que você tem que fazer. Então você comprar creme de hidratação, tudo. Na Embeleze não, você só precisa comprar o seu material, né? Que é a lista que vem aqui nas apostilas, que sempre vem. A lista que você tem que comprar. E aí você só compra isso e eles fornecem tudo. Creme de hidratação progressiva, você não precisa gastar nada com isso. A não ser que você queira trabalhar somente pra você. Aí você vai comprar pra você trabalhar na sua casa, né? Pra você estar fazendo. Mas fora isso, não. E, gente, lá é muito legal, porque qualquer dúvida que você tiver, você pode estar perguntando, o professor sempre vai estar te auxiliando. Então, eu tinha muito medo no começo, e o pior é que, tipo assim, eu via meus colegas tudo fazendo lá, e eu sempre era meio atrapalhada, eu sou meio atrapalhada até hoje pra fazer escova e tudo mais. Aí a professora vinha e ela sempre me ensinava certinho, como tudo que eu tinha que estar fazendo, né? Eu ficava meio triste porque eu via todo mundo ao meu redor fazendo certo e eu fazendo errado. Então a Maria já tinha tido todo o contato, né? A Maria já sabia fazer tudo, já tava lá só pra ter o certificado. E eu já não, gente, porque eu nunca tinha feito nenhuma escova na minha vida. Hoje eu já faço com muita mais prática do que antigamente, né? Hoje, sinceramente, é muito mais fácil pra mim do que antes, né? Então, é sobre a base da teoria, gente. Antigamente, como eu falei, né, que os cabeleireiros falam assim, que a Embeleze, ela ensina mais teoria do que prática. Mas não, gente, porque, tipo assim, pra você saber a prática, primeiro você tem que começar pela teoria. Então tem toda a teoria, confesso que na parte da teoria, no começo, eu não entendia nada. Eu comecei a entender depois que eu comecei a mexer com o cabelo mesmo. Então quando tinha a teoria falando sobre as doenças do couro cabeludo, eu não entendia muito. Mas aí, quando eu fui ver mesmo, mexer com isso, que eu comecei a entender. Então, quando você mistura a teoria com a prática, aí tem uma combinação melhor, entendeu? É como você começa a entender mais as coisas. E a Embeleze, gente, ela é muito boa pra estar ensinando, sério. Eu fiquei muito meio assim no começo, mas hoje eu tenho certeza que é isso que eu quero pra minha vida, porque no começo eu não queria muito esse curso, eu não queria muito fazer, porque eu era mais focada na maquiagem. Então eu nunca me imaginei como uma cabeleireira. Mas hoje sim, eu tô adorando esse curso, sinceramente. Eu já estou na parte da química, então na parte da química, gente, é essa apostila aqui, tá? Essa parte aqui, essa apostila, ela é pra química e pra corte. E o legal é que eles mostram o seu certificado, como que vai ser, não sei se dá pra vocês verem no vídeo. Mas esse aqui é o certificado, né, que a gente vai ganhar no final do curso. E pra gente ganhar certificado, a gente não pode faltar muito nos cursos, né?
Porque sempre quando a gente falta, a gente tem que justificar o porquê que a gente faltou, né? Porque senão no final, se a gente faltou demais em uma matéria, a gente pode não ganhar o certificado porque a gente faltou demais. Então tem que sempre justificar por que você está faltando. E também para cada módulo que você vai iniciar, você tem que fazer uma prova. Então, como eu disse, eu estava só nesse módulo aqui, o primeiro módulo foi... O primeiro módulo a gente aprendeu como fazer escovação. Então, no primeiro módulo a gente aprendeu escovação, hidratação, reconstrução e cauterização. Foi do primeiro módulo. Pra gente estar passando pro outro módulo, que é as partes de química, que são essas daqui, a gente teve que fazer uma prova. Então, a cada módulo que você vai indo, você tem que fazer uma prova. E nessa prova, você tem que tirar acima de 7 para você estar passando pro próximo módulo. Se você tirar abaixo de 7, você não pode estar passando pro próximo módulo. Então, você vai ter que refazer a prova. Ou senão, no final, você refaz de novo, porque senão você não ganha seu certificado por causa da nota, entendeu? Então, você sempre tem que tirar acima de 7. E eles também passam bastante trabalho para você pesquisar em casa, para sempre você estar tendo contato, sabe? Você tem que pesquisar bastante, porque sempre tem uma coisa nova, então você tem que estar sempre estudando para você estar sabendo das coisas. E eu lembro, gente, quando eu fui pra parte de química, que na parte de química tem progressiva, botox, todas essas partes de alisamento, eu fiquei com muito medo quando eu comecei a estudar, porque eu achei muito difícil, porque quando a professora começou com a teoria, eu fiquei desesperada quando eu cheguei em casa, porque se você faz alguma coisa errada, você pode queimar o cabelo do cliente de uma forma que nunca mais nasce cabelo. Então eu fiquei com muito medo, tanto que eu pensei até em desistir. Eu pensei, isso não é pra mim. Imagina eu queimar o cabelo do cliente, tanto pra não nascer mais cabelo, o que ele vai fazer comigo, né? Eu fiquei com muito medo. Meu marido conversou muito comigo. Ele é um ótimo conselheiro, ele me deu vários conselhos. Então eu resolvi continuar, né? E quando eu fui pra prática, gente, eu vi que não é tudo isso. Não é pra você ter medo, é mais uma precaução, né? Porque você tem que tomar os diversos cuidados. E eu gosto da Embeleze porque antes de a gente fazer qualquer coisa no cabelo do cliente, a gente usa a fichinha de anamnésia. Eu vou mostrar aqui pra vocês a fichinha. Então, gente, essa aqui é a nossa fichinha de anamnésia, tá? Então, sempre quando o cliente vai lá na Embeleze, ele preenche todos os dados. E antes de a gente fazer qualquer procedimento no cabelo dele, a gente preenche toda essa ficha aqui, tá? Pra ver se tá tudo ok e pra ver se a gente pode fazer o procedimento com mais segurança. E também, gente, nas partes de química, né, que como eu disse, progressiva, botox, antes da gente estar fazendo qualquer coisa no cabelo do cliente, tanto que os clientes ficam até meio assim quando a gente começa a perguntar, porque é uma coisa que você não vê em outro salão. Quando o cliente vai no nosso salão e fala que quer fazer uma progressiva, a gente tem que perguntar qual foi o ativo que ele usou anteriormente ou qual foi a progressiva que ele usou anteriormente. Eles nunca lembram, claro, que você não vai lembrar, mas a gente tem uma fichinha onde a gente pergunta, né, até a gente chegar no ativo que ele usou anteriormente. E a gente sempre tem que fazer o teste de mecha pra ver se o cabelo ele vai aguentar, né, ou não, ou se ele vai derreter. Então, se não der pra fazer o procedimento no cabelo dele, o teste de mecha que vai decidir, a gente informa pra ele fazer outro tipo de tratamento no lugar do que ele ia fazer. Gente, lá é muito bom de você estar aprendendo, porque não tem como você fazer nada errado, o professor sempre tá do seu lado, te auxiliando, te dando informação. Se você tem dúvida, você pergunta, ele te explica quantas vezes você quiser. Se você não tá entendendo a matéria, ele explica só pra você, ou senão você pode ir lá na secretaria e falar que você não tá entendendo, e eles vão deixar uma aula só pra você. Você pode estar tendo outras aulas da que você não tá vendo bem. Então, tipo assim, eu não tô bem, corte. Por mais que a professora está explicando muito, eu posso fazer uma aula de reforço só de corte, já está incluído no pacote também. E sério, gente, lá é muito legal. Eu não gostava dessa área, eu nunca me imaginei nessa área de cabeleireiro, mas depois que eu comecei esse curso, sério, pela primeira vez na minha vida eu gostei muito desse curso e eu super indico vocês a estar fazendo. Óbvio, gente, é um pouco difícil no começo, porque você tem que saber escala de pH, você tem que saber os ativos da progressiva. É meio difícil de memorizar, mas se você tem força de vontade, você consegue, gente. Isso lá é muito legal, é como se fosse uma família, sabe? A gente tá todo mundo em família. Antigamente eu via eles como meus colegas de classe e hoje eu vejo como uma família, sabe? Que é um ajudando o outro quando você precisa.
Eles são muito legais, todo o instituto, eles te tratam super bem. E lá também tem vários sorteios. Então, uma vez por mês, tem uma urna lá. Então eu faço aula, gente, uma vez por semana. E eles sempre dão um papelzinho, né, pra você preencher, pra você colocar lá na urna. Porque todo mês eles fazem um sorteio, então você pode ganhar secador, chapinha, é bem legal. E o instituto em si, gente, ele é muito legal. Então, gente, até hoje eu não entendo porque os cabeleireiros falam tão mal da Embeleze, porque ela é um instituto que trabalha tão bem, que ensina tão bem. Então vale muito a pena você estar fazendo o curso lá, porque é muito bom. É um ensino totalmente de qualidade, gente. Então, gente, semana que vem eu vou estar entrando em corte, né? E aí eu vou estar contando pra vocês o que eu tô achando dos outros módulos, né? Porque até agora eu tenho me interessado demais. Eu entrei totalmente desinteressada, né? Porque não era meu foco cabeleireira. Na verdade, eu nunca me vi como cabeleireira. E eu já consigo me ver, sabe? Como cabeleireira mesmo. E eu tive uma grande paixão por essa área. Uma área que eu nunca me interessei e eu vi uma grande paixão por ela. Então, por isso que eu gravo vários vídeos de cabelo pra vocês. Porque eu comecei o curso, então no curso eu pensei, né, eu vou começar a gravar vídeo de cabelo, hidratação caseira, por isso eu vou gravar mais vídeos pra vocês falando de cabelo, então tudo que eu tô aprendendo, gente, eu vou estar passando aqui pra vocês, tá? Então não se preocupem, tudo que eu estiver aprendendo eu vou estar passando aqui pra vocês aprenderem também junto comigo. Bom, gente, então é isso o vídeo de hoje, então semana que vem eu vou estar postando o vídeo do meu material, né, que eu levo pras aulas. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado alguns de vocês que estavam em dúvida em entrar lá ou não. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu explicando as coisas é meio difícil. Eu explico as coisas meio embaralhadas. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de dar like e se inscrever. E até o próximo vídeo. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo a todos, tá bom? Fiquem com Deus e um super beijo. Tchau!